Boa noite. Câmara de Vereadores prestigia a apresentação de documentário O Silêncio das Rosas. O município em si esteja sempre preparado para acolher e direcionar essa mulher que no momento de dor, ela precisa de todo o apoio jurídico, social e econômico, inclusive, para direcionar o seu futuro e o futuro com suas crianças, muitas vezes. O material apresenta depoimentos de mulheres vítimas de violência doméstica. Todos casos verídicos. A nossa intenção era de colocarmos sempre as pessoas frente a frente comigo, mas colocamos a câmera entre nós duas e as pessoas iriam falando comigo, como eu estou falando com você agora, cara a cara. Então parece que a pessoa está olhando diretamente para a câmera. E no segundo bloco, uma médica vai falar sobre alergias, diagnóstico, tratamento e a relação com a Covid. A gente precisa ter uma avaliação médica, né? Porque o risco não é o risco da pessoa ter um quadro leve e não ter nada importante, mas o risco é de passar para outras pessoas e essas outras pessoas poderem desenvolver um quadro grave. O Silêncio das Rosas foi exibido na Academia Passo Fundense de Letras na última sexta-feira. O material foi produzido por Carol Moraes e apresenta depoimentos de mulheres vítimas de violência doméstica, incluindo seu próprio relato. A história toda por trás disso é o que eu sofri na minha vida, tá? Pessoal. E o que eu quero mostrar para as outras mulheres e para os homens conscientizar de que não precisa ter um relacionamento agressivo, que não precisa discussões, brigas, pode ser uma coisa harmônica. E eu quero ensinar com este documentário os gatilhos dessas relações tóxicas. Que isso ninguém merece viver desse jeito, entende? E, na verdade, esse documentário foi escrito pelo Wellington Oliveira, que é o meu colega, e eu entrei como produtora. Ele aborda a questão de violência doméstica, tanto na parte emocional quanto física. E a gente traz 2 casos de feminicídios que aconteceram no estado de Maringá. E que ainda estão em processo e tudo mais, e as famílias aguardando este processo todo ser, né, levado adiante. Todos casos verídicos. A nossa intenção era de colocarmos sempre as pessoas frente a frente comigo, mas colocamos a câmera entre nós duas e as pessoas iriam falando comigo, como eu estou falando com você agora, cara a cara. Então parece que a pessoa está olhando diretamente para a câmera. E a gente queria isso, sem distorções de voz ou de imagem. E a gente traz algumas cenas dramatizadas também. Trouxemos vários profissionais da área, psiquiatras, psicólogos, atendentes, delegados, corregedora da Polícia Civil do estado de Maringá. Que nós entramos com o projeto por lá, porque o meu colega é de lá. Então, quando ele ficou sabendo da minha história de vida, ele disse, não, tu tem que estar dentro desse documentário como minha produtora, porque vai ser fantástico você poder reproduzir e passar para as pessoas a imagem e aquilo que a gente quer. Em breve a gente vai estar colocando ele em plataformas de stream e aí já vai estar ele dublado em inglês, francês e espanhol. E por enquanto ele está sendo feito de forma gratuita, porque ele entrou com lei de incentivo. Representando o Legislativo Municipal, a vereadora Janaína Portela esteve participando do evento. Na ocasião, a vereadora destacou ainda políticas públicas de sua autoria, o que contaram com a sua colaboração em prol da defesa das mulheres vítimas de violência doméstica. Estamos realizando sempre em Passo Fundo uma organização de comunicação, o máximo de possibilidades de que a mulher que sofre violência, ela tenha conhecimento de toda uma rede de estrutura de proteção que existe à mulher.
Passo Fundo é uma das cidades mais violentas. Neste mês, todos os índices apontam para que Passo Fundo esteja colocada em terceiro lugar como a cidade mais violenta nos índices de violência doméstica. Esse número traz uma preocupação muito grande. Precisamos adotar políticas públicas de combate às violências contra a mulher. E por que estamos utilizando o plural? Porque temos a violência política, temos a violência física, moral, psicológica, financeira. E todas essas violências, elas trazem muita preocupação num cenário em que nós estamos sempre defendendo a igualdade de gênero, o respeito, a dignidade de todas as pessoas, homens e mulheres em sociedade. Mas não é a realidade que se encontra em muitos lares da nossa cidade. Esse documentário, O Silêncio das Rosas, traz um momento de muita reflexão e gostaríamos muito que as pessoas tivessem acesso a ele para terem a sensibilização e serem também pessoas a propagarem uma cultura de paz e de respeito a todas as mulheres, as mães, as avós, as meninas, as filhas, as crianças, que necessitam ter um ambiente sadio de crescimento ou, na hora da sua fase adulta, madura, de respeito e integridade. Nesse último ano, vereadora, desde iniciativas, né, de sua autoria, projetos de lei, indicações, a senhora já consegue perceber alguma mudança no nosso cenário local desde a criação dessas ações públicas? As ações, elas precisam ser sempre contínuas. Em que pese nós estarmos com leis, inclusive a lei municipal de minha autoria, o Agosto Lilás, que traz um momento de reflexão nesse mês, há necessidade de sempre haver uma cultura de desenvolvimento de políticas públicas que adequem uma realidade de que ocorra comunicação, ocorra rede e a estruturação cada vez mais fortalecida da rede de apoio às mulheres vítimas de violência e que o município em si esteja sempre preparado para acolher e direcionar essa mulher que no momento de dor ela precisa de todo o apoio jurídico, social e econômico inclusive para direcionar o seu futuro e o futuro com suas crianças muitas vezes. O juiz Alan Peixoto contextualiza o cenário local e fala como a Vara da Violência Doméstica e Familiar de Passo Fundo tem atuado sobre essa questão. O cenário da violência doméstica contra a mulher, assim como em todo o país, ele é muito preocupante, né? Tanto que demanda uma atuação qualificada de todas as forças para o enfrentamento. O Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Passo Fundo foi instalado em 22 de outubro do ano passado, então ainda não temos 10 meses de funcionamento, mas já fizemos diversas audiências, já fizemos diversas sentenças, nós temos os dados mais precisos. Hoje nós estamos na 20ª semana pela Paz em Casa do Conselho Nacional de Justiça. São 3 semanas que são realizadas durante o ano, em março, em agosto e em novembro. A semana de agosto é esta semana, né? Nós já fizemos audiências, uma intensificação nas audiências e nas sentenças, um esforço concentrado. Então, estamos tentando dar vazão e enfrentar esse problema, né? E depois do intervalo, nós continuamos falando sobre o documentário O Silêncio das Rosas e outros dados referentes à violência contra a mulher. Nós já voltamos. Para você, o que é ser criança? Jogar bola, brincar, fazer bagunça, brincar. Amor? Amor. Não sei. Um monte de coisa. E é brincando, aprendendo e fazendo novas amizades que essas crianças se preparam para a vida. E você pode ajudá-las a transformar o mundo, doando para a ONG Amor. ONG Amor, criança sendo criança. Às vezes o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor.
Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. O Jornal da Câmara está de volta para continuar apresentando o material produzido na exibição do documentário O Silêncio das Rosas. Agora vamos conhecer a realidade em Passo Fundo e como o poder público está atendendo as vítimas de violência doméstica. Representando o Executivo Municipal, os coordenadores dos Conselhos Municipais e da Coordenadoria da Mulher falaram sobre o papel do poder público para acolher as vítimas e conter esse tipo de ocorrência no município. A Coordenadoria da Mulher, eu costumo dizer que ela é uma extensão do gabinete do prefeito e do vice-prefeito, né? Que ela faz articulação com as demais redes de atendimento no município de Passo Fundo. Então ela tem essa função de fazer essa articulação, de fazer projetos, de fazer ações para combater, né, o crime e em políticas públicas para as mulheres. E hoje nós estamos aqui com esse evento que é o Agosto Lilás, que vamos exibir esse documentário, né, sobre violência contra a mulher, que veio o mês de agosto é o mês ideal, né, que a Lei Maria da Penha completa 16 anos, né, que ela foi promulgada no dia 7 de agosto de 2006, então está completando 16 anos, né. Segundo a ONU, é uma das 3 melhores leis do mundo. Então, assim, a Lei Maria da Penha é uma lei ótima nesse assunto de políticas públicas para as mulheres, como é que eu dizer assim, de abraçar a causa, de reprimir, né, os abusos contra as mulheres, os crimes. E também é uma lei que ela também necessita que os executivos, o Estado, que dê também mecanismo para que essa lei seja cumprida, né? Porque ela precisa de uma rede que abrace e uma rede que se entenda e que façam o trabalho todos unidos em prol, né? Porque onde uma pecinha da rede falhar, todo o trabalho que vem desenvolvendo fica à mercê da sociedade, né? E nós aqui em Passo Fundo nós estamos sendo exemplo no estado, porque o estado são 497 municípios, só 5 municípios têm o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Nós aqui em Passo Fundo nós temos o CRAM, esse é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, nós temos Centro de Saúde em Atendimento à Mulher, tem a Casa de Apoio, que é a Maria da Penha, e tem a Coordenadoria da Mulher, que faz essa articulação. Além de que tem o Ministério Público, Defensoria Pública, agora tem uma vara de juizado que atende isso. Nós temos a Delegacia da Mulher e a Patrulha Maria da Penha. Então ela tem uma rede extensa que abraça esse trabalho e que vem a somar todos juntos, né? Então essa é a função da coordenadoria que faz a articulação com essas demais redes de atendimento. Muito importante que possamos discutir esse tema justamente nesse mês de agosto, que é um mês justamente proposto para essa reflexão, um mês de combate à violência contra a mulher. Nós temos aqui em Passo Fundo uma coordenadoria da mulher que trabalha muito firme no apoio às vítimas de violência. Temos o Conselho Municipal da Mulher, que também realiza ações preventivas nessa área e de apoio. E hoje é um momento de reflexão, né? Porque a questão da violência contra a mulher, ela diz respeito a todos nós, né? Não só a mulher, mas diz respeito ao marido, diz respeito ao filho, ao irmão, a toda a família. E nós precisamos refletir sobre isso, não silenciar, né? Porque o silêncio, ele só não protege a vítima, protege todos os demais que fazem parte dessa cadeia, e nós precisamos pensar sobre isso, nos apropriar de informações. Eu tenho certeza que este evento vai trazer conhecimento e vai trazer também vivência para o trabalho que é realizado no dia a dia. O comandante da patrulha Maria da Penha apresenta números preocupantes sobre a violência doméstica em Passo Fundo. O policial fala ainda como as forças de segurança enfrentam esse tipo de crime na cidade. A Patrulha Maria da Penha ela faz parte do serviço de prevenção primária da Brigada Militar. Quando a gente trabalha para tentar evitar que aconteça algum delito, né? Ou, no caso da Patrulha Maria da Penha, que ocorra o descumprimento das medidas protetivas que o Judiciário manda para a gente fiscalizar. A cidade de Passo Fundo ela tem um número muito grande
de medidas protetivas deferidas, né, e de pessoas assistidas pela patrulha. Tanto que a gente tem um reforço de efetivo justamente para tentar cumprir toda essa demanda. Diariamente, 2 servidores eles cumprem um roteiro que a gente estabelece para que seja feita essa fiscalização. Então, nós vamos na residência dessas pessoas, das vítimas, e conversamos com elas para perguntar se está tudo bem, se ela tem alguma outra necessidade também em que a gente não possa resolver, a gente caminha para o pessoal da rede e, principalmente, né, a nossa pergunta principal é se ela está sendo incomodada e se o agressor está cumprindo com as medidas protetivas. Das ocorrências atendidas, que são de urgência, elas são atendidas pelo policiamento normal. Mas da patrulha, nós temos hoje em Passo Fundo 600 medidas protetivas de janeiro até o dia de hoje, né, que foram despachadas para a gente atender. E vítimas ativas, nós estamos com 400 vítimas ativas, que estamos visitando ela com uma continuidade assim tranquila, que a gente pode ter o controle disso tudo. Um número bem expressivo, pela quantidade de população que a gente tem, é um número bem expressivo mesmo. Nos últimos anos, percebemos um aumento da prevalência e da gravidade das alergias de uma forma geral. A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia estima que até o ano de 2050, quase metade da população mundial apresente algum sintoma relacionado. Por isso, nós entramos em contato com uma especialista na área. A médica Melissa Tumeleiro fala agora sobre as principais alergias, o diagnóstico, o tratamento e a relação com a Covid. A alergia é uma reação imunológica do nosso sistema imune que reage contra os antígenos, que podem ser proteínas de alérgenos, como os ácaros, os pólens, os pelos, os mofos, né? Ou alguma outra substância estranha, algum alimento, algum medicamento, né? Então, na verdade, a alergia é uma expressão da doença atópica, que é mediada por um anticorpo, que se chama IgE. Tá? Quais as alergias principais que a gente tem? Então, no nosso meio, a nossa região, principalmente a rinite alérgica, a asma, a conjuntivite, a dermatite, são as alergias de pele, a alergia de alguns medicamentos, alergia a contatos, alergia a picadas de inseto. Tá? A asma é uma doença que afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo, né? E aqui a nossa população no Brasil, cerca de 20 a 30% das pessoas têm algum tipo de alergia, né? Crianças e adultos. As crianças às vezes apresentam mais alergias alimentares, específicas para alguns tipos de alimento, como leite, ovo, trigo, e os adultos, as alergias alimentares são menos prevalentes, elas existem, mas para outros alimentos, tá? Para a gente ter alergia, a gente precisa de 2 coisas básicas. Uma é a predisposição genética, né, que a gente herda. O nosso gene, ele existe e ele muitas vezes não se manifesta. Outras vezes ele é ativado, digamos assim, por fatores ambientais, né? Então, o nosso clima, os nossos alérgenos no ambiente, a poluição, o estilo de vida, tabagismo, as viroses, fatores ocupacionais, tudo isso estimula uma pessoa que já tem uma tendência genética a vir apresentar os sintomas alérgicos, tá? O diagnóstico das alergias, geralmente, ele precisa de um médico para fazer a história clínica, né, para entender. Então é muito importante ter a história clínica e na maioria das vezes a gente necessita de alguns exames complementares. Tá? Esses exames são muito variáveis, existem testes de pele, existem testes de sangue, existem alguns outros que a gente chama teste de provocação. Tá? Então tudo vai depender da avaliação clínica, né? Tratamento também é muito variável, né? Então existem algumas alergias que são crônicas, que a gente vai ter que tratar sempre, né? De um modo preventivo, para manter a pessoa sem crise, e alguns outros medicamentos a gente usa somente nas crises.
Algumas alergias curam, algumas não curam. Então tudo varia conforme cada pessoa, né? Não é todo mundo igual. Essa época de Covid, então, como é uma pandemia, né? Então a gente precisa ter uma avaliação médica, né? Porque o risco não é o risco da pessoa ter um quadro leve e não ter nada importante, mas o risco é de passar para outras pessoas e essas outras pessoas poderem desenvolver um quadro grave. Então, é importante quem é alérgico, quem tem asma, quem tem rinite, nessa época precisa manter o seu tratamento usual. Se usa bombinha, precisa manter, é importante, né? Então, precisa de toda uma avaliação conjunta, tá? Não é só um exame de laboratório, não é só um teste alérgico, não é só uma avaliação que define o que a pessoa tem e qual o melhor tratamento. Isso precisa ser individualizado. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira fica por aqui. Uma ótima noite e um bom início de semana.